E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse carinha aqui, ó, que é o Casio MRW200H. Antes de começar a falar sobre o relógio, galera, eu vou passar para vocês primeiro o peso e as dimensões dele, tá bom? Primeiro aqui o peso do relógio, 38 gramas. Agora eu vou passar aqui as medidas do relógio para vocês. Primeiro aqui o diâmetro da caixa. Deixa eu botar aqui direito. Ó, o diâmetro da caixa com a coroa, 45 milímetros. Agora, galera, eu vou passar para vocês o diâmetro da caixa sem a coroa. Fica em 42 milímetros. Agora o comprimento do relógio, que é a distância entre pinos, 47 milímetros. Agora a espessura do relógio, 11 milímetros. Aqui eu coloquei ele no pulso, galera, para que vocês tenham noção do relógio no pulso, tá? Eu tenho um pulso fino, cerca aí de 17 centímetros de diâmetro, então você já consegue perceber que é bem fino o meu pulso. Porém, esse relógio aqui, ele fica muito bem, fica perfeito para quem tem o pulso fino, assim como é o meu caso. Esse relógio aqui, galera, ele tem um mostrador de acrílico aqui na frente, tá? A catraca dele é em resina, é uma catraca bidirecional. Deixa eu acertar aqui que a luva está escorregando para boneco, calma aí. Pronto, ó, é uma catraca bidirecional, tá um pouco difícil que eu tô com a luva, então escorrega e a lateral dela é bem lisa aqui, então por isso que eu tive um pouco de dificuldade. A caixa do relógio é toda ela em resina, a pulseira do relógio é em borracha, o passador também e a fivela do relógio também é em resina, galera. O outro lado da pulseira é a mesma coisa. Do lado de dentro do relógio você vai ter uma tampa parafusada em aço. E aqui vão ter alguns detalhes técnicos do relógio, como o número do módulo, a referência dele, falando que essa tampa aqui é em aço inoxidável, a resistência à água, que nesse caso aqui é 100 metros de profundidade, e está escrito aqui país de fabricação da caixa, é a China, galera, está escrito aqui, ó, fabricação da caixa China, no caso essa caixa do relógio aqui. A pulseira, deixa eu ver se tem escrito, também, a pulseira também é escrito fabricada na China, tá vendo? China. E o movimento desse relógio é japonês, como está escrito aqui, ó, movimento japonês. E para quem não sabe, esse relógio aqui utiliza um movimento Miyota 2105, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na imagem a foto desse movimento para que vocês possam ver. A coroa desse relógio aqui também é em aço inoxidável, tá? Só que ela não é rosqueável. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você faz aqui no vídeo ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo vão ter alguns links importantes para você poder conferir, inclusive o link do nosso grupo no Telegram. Tem o link aqui e aqui, ó, deve estar aparecendo agora um código QR que você pode escanear para poder entrar no nosso grupo caso você esteja assistindo na televisão, tá bom? Voltando aqui a falar do relógio, galera. Assim, eu já fiz outros vídeos desse modelo aqui, porém em outras cores, tá? Só que naquela ocasião passada eu não cheguei a usar o relógio da forma bruta, né? Vamos dizer assim. Eu peguei o relógio, fiz o vídeo deles
e logo depois eu acabei vendendo. Praticamente eu fiquei o quê? Uma semana com eles e depois vendi. Esse aqui não, galera, eu comprei para o meu uso, tá? Uso particular mesmo. E esse relógio aqui, ele tem tudo que você precisa para o uso diário. Você quer um relógio barato, você quer um relógio que não te deixe na mão, você quer um relógio que não tenha frescura, tá? É um relógio que você não vá se preocupar com ele, algum detalhe técnico, alguma função específica, nada. Ele é um relógio para você comprar, ajustar a hora e a data, botar no pulso, esquecer, vai embora e acabou. Porque é um relógio extremamente simples, galera. Extremamente simples, porém ele tem uma resistência à água muito boa, na minha opinião. São 100 metros de resistência à água, né? Então, eu gostei demais dessa opção aqui. Gostei do fato dele ser quartz também. Eu tô falando isso agora porque das outras vezes que eu tive esse modelo, eu não cheguei a dar tanta atenção assim, né? Eu somente fiz o vídeo, usei por pouco tempo e passei pra frente. Pouco tempo mesmo, galera. Quem comprou aquele relógio comprou 000. O que acontece? Aí agora eu tô tendo a possibilidade de usar o relógio sem frescura, a milhão mesmo. Eu comprei esse relógio aqui para trabalho, galera. Tá bom? Para trabalho mesmo. Se eu precisar de fazer um trabalho de obra, algum trabalho no mato, capinar um terreno, virar o concreto, não sei. Eu comprei esse relógio justamente para isso. E usei ele definitivamente para trabalho. Eu fui recolher uns entulhos aqui, fazer uma limpeza aqui no quintal da minha casa e tal, e eu botei ele e meti o pé. Tive que fazer algumas massas ali para tampar alguns buracos, enfim. E ele funcionou muito bem, galera, muito bem. É um relógio, como eu disse, sem frescura. Não tem o que você fazer aqui, é um relógio para você basicamente ver a hora mesmo, e é um relógio que você pode confiar 100% nele. Ele tem aqui esse mostrador que tem a visibilidade espetacular. Vai por mim, galera, esse contraste do branco com o preto, esse mostrador branco dele aqui, quando bate a luz, acaba refletindo a luminosidade. Então você fica com esse branco, você tem a impressão que ele é mais branco do que realmente ele é, mas não, ele só está refletindo a luz. Galera, eu já ia me esquecendo de falar com vocês a única ressalva negativa que eu tenho em relação a esse relógio aqui. É a luminosidade sobre nenhuma luz, tá? Esse relógio ele só tem apenas os ponteiros aqui fluorescentes. A iluminação desses ponteiros aqui não é de boa qualidade. Fica fluorescente durante muito pouco tempo e depois já se apaga. Então, usar esse relógio aqui no escuro total, você vai ter problemas, tá? Porque você não vai enxergar nada. Em situações de pouca luz, você consegue enxergar justamente por conta do mostrador dele, que é branco, tá? Em situações de pouca luz. Em situações de nenhuma luz, você não vai enxergar, porque só os ponteiros dele são fluorescentes e a iluminação desse fluorescente não é de boa qualidade, beleza? Aqui embaixo, ó, você vai ter o horário 24 horas, né? Ou horário militar, não sei da forma que você gosta de chamar, eu chamo de horário 24 horas. O aro maior aqui é a hora 12 horas, né? Modo 12 horas. E o aro menor é o modo de 24 horas. Outra coisa que eu gostei bastante nesse modelo aqui é a data. Eu já gosto de relógio analógico que tem a data, somente o dia da data eu gosto muito. E esse aqui ele tem a data, o dia, né, do mês, e o dia da semana também, galera, escrito em 2 idiomas, que no caso são o inglês e o espanhol. Então já gostei bastante. A visibilidade da janela de data é excelente, galera. Então eu consigo ver perfeitamente a informação aqui de dia do mês e o dia da semana, e eu gosto bastante disso.
O relógio analógico com data, para mim, é um ponto-chave, né? O relógio analógico, para mim, ele tem que ter data, porque é fundamental essa informação aqui para mim. É um relógio extremamente leve, vocês viram aí no início do vídeo, então não vai te incomodar o peso dele. A pulseira dele é em borracha. Poderia ser melhor a pulseira? Sim, poderia. Eu tenho umas ressalvas quanto a essa pulseira aqui, que eu sinto um desconforto com esses quadradinhos aqui, porque eu uso ele muito apertado. Todo relógio eu uso apertado, então esses quadradinhos aqui me machucam, mas isso é uma observação minha, somente minha, né? Particular para mim, tá? Talvez para você não faça diferença, mas para mim faz. Eu prefiro até aquela pulseira lisa, mas tudo bem. Ele tem a fivela aqui em resina, né? Mas isso faz parte da proposta do relógio, de ser um relógio barato, para você usar aí para bater mesmo. Então isso não é alguma coisa que vá me incomodar. A pulseira ter a fivela em resina me incomoda bastante quando é um relógio mais caro e vem com a fivela em resina, mas aqui não é problema. Esse relógio que eu comprei na internet aí por cerca de R$125, mas o frete ficou por R$135 para aqui, para minha cidade. Na época, eu comprei ele online, né, como eu falei, e a loja aqui do Rio de Janeiro, então chegou bem rápido. Eu já pude usar ele direto. Já fui para praia com esse relógio aqui, galera. Já fui para piscina também, cachoeira, e funcionou perfeitamente. Aqui a praia, né? A água de sal acabou manchando um pouco a pulseira, ó, botando reflexo aí, vocês conseguem ver algumas manchas aqui no preto da pulseira. E ela aqui no vídeo não está aparecendo tanto, mas a pulseira ficou meia russa, justamente por causa da água salgada, galera. A água salgada é um problema, mas a pulseira aqui é fácil, tá vendo? Ela tem 18 milímetros aqui de comprimento. Eu posso tirar essa pulseira e botar uma outra qualquer a hora que eu quiser, e é muito fácil de fazer essa troca. E esse 18 milímetros aqui, você consegue encontrar pulseira muito fácil nessa medida. As medidas que eu julgo ser mais fácil para você encontrar é 18, 20 e 22. São super fáceis de você encontrar. Mas nesse aqui é 22, 18, galera. Vai funcionar perfeitamente. A catraca aqui dele, como eu disse, ela é bidirecional. Então é bom para você poder fazer uma contagem, uma cronometragem e tal. Ela já vem aqui com a medida de 0 a 15, né? Que são 15 minutos. E no total de 1 hora. E outra coisa que eu, quando estou usando relógio analógico, galera, eu uso demais essa cronometragem aqui, tá? Ah, Ednilson, como que você faz a cronometragem? Beleza. Eu vou botar aqui, vamos supor que eu quero fazer uma atividade ou botei alguma coisa que vai estar pronto em 15 minutos. Eu venho aqui, ó, esse triângulo aqui na altura das 12 horas, ele vai ser sempre o 0. Então você vai colocar ele apontado no ponteiro de minuto e a partir de então vai ser dada a contagem. Então quando o ponteiro de minutos chegar aqui, foram-se os seus 15 minutos, entenderam? E assim por diante. Eu quero alguma coisa 5 minutos, eu boto aqui usando sempre o ponteiro de minuto como referência, tá, galera? E eu uso bastante isso aqui. Recentemente eu fui fazer um reparo ali e precisava que a massa secasse, né? E a massa demorava aí em média de 90 não, galera. Demorava aí 40 minutos para secagem. Então o que eu fiz? Eu fui lá, eu coloquei a contagem aqui, galera, e fui embora. Fui fazer as outras coisas e tal. E quando o ponteiro de minutos estava apontando no 40, eu sabia que tinha passado os seus 40 minutos que eu estava precisando e pronto. E a contagem não interfere na sua visualização de hora, tá? Você tem a contagem
de minutos, né, o seu temporizador, e em simultâneo você tem a visualização das horas tranquilamente. Então essa cronagem aqui usando a catraca do relógio é uma coisa que eu uso bastante. E embora eu tenha que fazer bastante força para segurar a catraca aqui para rodar, mas eu tenho que fazer força porque eu estou de luva, tá, galera? Porque sem luva você consegue operar essa catraca aqui bem facilmente. E essa luva que escorrega demais, então por isso que eu tenho que fazer bastante força. E ela não é uma catraca que se move facilmente, tá vendo? Ó, batendo aqui no dedo, ela não se move, então você não perde a marcação. Claro que existe a possibilidade de você esbarrar e perder a marcação, mas aí tem que ser bem uma pancada bem contundente para poder girar involuntariamente essa catraca do relógio aqui, tá? Então, galera, assim, como eu disse, galera, não tem muito o que falar. Você quer um relógio simples, barato, que vai funcionar perfeitamente. Você tá ruim de grana, não tá podendo comprar um relógio muito cheio dos paranauê. Vai aqui, galera, compra um desse aqui que você não vai se arrepender, tá? E outra, ele tem várias cores, galera, várias cores. Eu comprei esse por causa da visibilidade. Mas tem um desse que é preto, igual esse aqui, porém esse mostrador é completamente azul, é um azul marinho, fica a coisa mais linda. Tá? Tem todo preto com os índices vermelhos, tem o verde, verde com a pulseira preta, se eu não me engano, e o mostrador verde, tem muita cor, galera. Então, vai agradar muitos esse modelo de relógio aqui, tá? E é uma atualização daqueles vídeos mais antigos que eu já fiz, só que agora com um pouco mais de informação. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha o vídeo, que é muito interessante aqui pro produtor de conteúdo, tá bom? Aqui embaixo vai ter os links que eu já tinha mencionado no começo do vídeo, né? Inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram e o link da nossa loja também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, é só comentar, dar um like, curtir, fazer o que você quiser aí. Beleza, galera? Valeu. Fui.